Mais de 32 anos, mais de 3 décadas aprendendo, errando, caindo e levantando. Hoje eu quero abrir a minha vida, né, e dividir com vocês 20 coisas que eu aprendi que me fizeram crescer como pessoa, como profissional e também como ser humano. E talvez, né, você se veja em algumas delas. Então fica comigo até o final do vídeo. Eu sou o Chay e se você gosta de conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, não se esqueça, né, de se inscrever no canal aqui embaixo, deixar aquele like que ajuda muito na entrega do conteúdo. Então bora pro vídeo. E a primeira coisa que eu aprendi, né, nesses 32 anos de vida é que ninguém vai te salvar. Todo mundo já esperou, né, que alguém estendesse a mão, que uma oportunidade mágica aparecesse. Mas sabe o que vem quando você espera? Nada. A vida me mostrou, né, que a virada só vem quando você assume o controle da sua história. Então, desde quando eu comecei a mudar, né, quando eu parei de reclamar e comecei a estudar sobre finanças e vender coisas, né, para complementar a minha renda, é que eu consegui crescer profissional e pessoalmente. Ninguém vai vir te salvar, sempre vai ser você por você mesmo. E a segunda coisa que eu aprendi é que disciplina é mais importante que motivação. A motivação, ela é passageira. Um vídeo, ele pode te animar aí por 10 minutos. A disciplina, né, ela vai te mover quando você está cansado, triste ou até mesmo desanimado. E aqui, né, um exemplo que eu te dou é que tem dias que você com certeza não quer nem levantar da cama para trabalhar. Eu mesmo tenho dias que eu não quero ir para academia. Mas como eu criei uma rotina, né, mesmo sem vontade, eu vou. A terceira coisa que aprendi é não me comparar, ver os outros vencendo, né? No Instagram, ele pode fazer você se sentir um fracasso, né? De tanto você ver que as pessoas estão vencendo. Mas você não vê o esforço nem as dívidas, e muito menos a terapia e as crises, que as pessoas não postam isso dos bastidores. Quando eu parei de seguir certos perfis e foquei somente em mim, eu parei de me sabotar e sabotar a minha autoestima. Com certeza minha autoestima cresceu muito depois disso e as pessoas elas só postam as vitórias delas. Isso faz com que você pense que a sua vez nunca chega. Então, nunca se compare a ninguém. Cada um tem a sua história e o seu tempo certo de conseguir as suas coisas. Quarta coisa que eu aprendi é falar menos, fazer mais. Falar demais cria expectativa e fazer demais cria resultado. Todo ano a gente enche a nossa lista de promessas e são promessas que você nunca cumpre. Então, quando eu parei de anunciar e comecei a executar tudo em silêncio, tudo mudou. Por isso é muito importante você focar nos seus planos em silêncio. Sabe aquele ditado? O que ninguém vê, ninguém estraga? Ele é muito real. O que ninguém vê que você está planejando, ninguém estraga a sua vitória. A quinta coisa que eu aprendi é que dinheiro importa sim. Dizer que dinheiro não traz felicidade só faz sentido para quem nunca precisou, né, escolher entre pagar uma conta ou comer. E eu me lembro bem, né, de quando eu era criança e a minha mãe tinha às vezes que escolher, né, entre comprar um botijão de gás, né, ou colocar comida na mesa. Então ela sempre optava por cozinhar no fogão a lenha para a gente poder ter o que comer. Então você tem que entender que o dinheiro ele importa sim. Quanto mais você economiza, né, menos sufoco você passa. Sexta coisa que eu aprendi é seja confiável. Gente que cumpre o que promete é sempre lembrada, é sempre chamada e sempre respeitada. Um exemplo é que uma vez um amigo meu me indicou, né, para um trabalho de freelance, porque ele sabia que eu ia conseguir entregar no prazo que a pessoa precisava. E esse trabalho freelance me virou um emprego fixo, e não foi nem por talento, foi pelo meu compromisso. Quando a pessoa ela é confiável, ela é indicada e ela é recompensada. E a sétima coisa que aprendi é não levar tudo para o lado pessoal. Nem tudo é um ataque. Às vezes o outro só está frustrado, né, com problemas que não tem nada a ver com você. Uma certa vez, né, um chefe meu explodiu comigo e só depois que eu descobri que ele tinha perdido o pai dele naquela semana daquela explosão. Desde então, eu penso duas vezes antes de eu revidar um ataque, né? Porque às vezes não é sobre você, às vezes não é sobre mim, é sobre a pessoa. Às vezes, né, deixar entrar num ouvido e sair no outro é melhor do que você revidar e virar uma encrenca por nada. E a oitava coisa que aprendi é escolher bem as suas amizades. Amigo que te coloca para baixo, que só debocha dos seus sonhos
ou que só aparece quando precisa, não é amigo. Desde quando eu cortei algumas amizades, né, eu me senti por algum tempo até sozinho. Mas logo depois eu comecei a me cercar de gente que tinham propósitos parecidos com o meu. Depois disso a minha vida subiu de nível, né? Amizades que não procuram melhorar a sua vida, né? E que não pensam em crescimento. Sempre que você encontra a pessoa, ela só pensa em farra e só fala das frustrações dela. Esse tipo de pessoa é para você pensar 10 vezes antes de manter essa pessoa por perto. Na minha opinião, temos que ter amizades com pessoas que pensam melhor do que a gente, que pensam mais em futuro do que a gente. Porque pessoas que pensam pior ou que só têm pensamento negativo não é para você ter amizade. A nona coisa que eu aprendi é que você não precisa estar o tempo todo certo. Às vezes ceder é mais sábio do que vencer uma discussão. Então você não precisa estar sempre certo o tempo todo. E às vezes ouvir, né, o outro é abrir a cabeça também, faz com que a gente aprenda muito com o que o outro tem a ensinar. Afinal de contas, né, todo mundo tem um jeito diferente de ver a vida. Às vezes o modo como o outro enxerga pode te ajudar a mudar o modo como você vê o mundo. E a 10ª coisa que aprendi é investir em conhecimento. Um livro, ele pode mudar a sua mentalidade. E um curso, ele pode mudar a sua carreira. Conhecimento te dá poder. Me lembro até hoje do primeiro livro que eu li que mudou a minha vida, que foi O Poder do Hábito. Quando eu li esse livro, eu entendi como criar hábitos na nossa vida pode mudar tudo. Nem tudo que fazemos, nós fazemos por amor. Às vezes fazemos porque criamos um hábito. E aquele livro abriu minha cabeça e me fez pensar, né, diferente para sempre. Sempre agora eu penso que o hábito ele pode mudar a nossa vida. Então, né, investir em conhecimento nunca é demais. E a 10ª coisa que aprendi é fuja da zona de conforto. Tudo que te desafia te faz crescer. Medo é sinal de que você está indo na direção certa. Todo mundo no primeiro dia de academia ficou com vergonha, certamente, né? E o primeiro dia do trabalho, a gente chega parecendo que está todo perdido, não sabe nem onde você vai almoçar, o que você tem que fazer. Então, sempre que você tem uma coisa para começar, a gente se treme sempre no primeiro dia. Me lembro até hoje no primeiro vídeo aqui no YouTube, como que eu me tremia, né? Como que eu tinha vergonha das pessoas saberem que eu estava fazendo vídeo. E hoje isso aqui virou uma parte do meu propósito. Tudo acontece quando você topa o desconforto. Tudo muda quando você confia em você. Então, sempre que você puder fugir da sua zona de conforto, fuja. E a 12ª lição é: a vida é injusta sim, e isso é normal. Vai ter gente menos competente ganhando mais que você. Eu já trabalhei em várias empresas que eu vi colegas, né, sendo promovidos até mesmo sem merecer. Isso até dói na gente, é claro que dói. Mas em vez de reclamar, é bom você usar isso como um combustível para você melhorar ainda mais. Também já trabalhei em outras empresas, né, onde pessoas ganhavam até mais do que eu, trabalhando no mesmo setor e fazendo o mesmo serviço que eu. Então se acostume, porque para quem não puxa saco de ninguém, a vida é injusta mesmo. E a 13ª lição é: aprenda a ouvir mais. Ouvir sem interromper é uma forma de respeito. É como se você estivesse dizendo, né, em silêncio para a pessoa que a história dela importa, né? Um dia eu ouvi um desabafo que durou cerca de 1 hora. Confesso que eu não sou muito de ouvir, porque eu sou uma pessoa muito agitada. Mas aí a pessoa me disse, né, que ninguém nunca tinha deixado ela falar até o fim. E isso que a pessoa falou, né, me marcou de uma tal forma. Então sempre que eu entendo, né, que a pessoa só precisa que eu ouça ela, eu sempre estou ali para poder ouvir ela e dar os melhores conselhos que eu puder após ela terminar de falar. E a 14ª lição é: você não precisa agradar todo mundo. Quanto mais você tenta agradar, mais você se perde. E hoje isso é o meu critério de vida, né? Se isso é bom pra mim, se for bom pra mim, não importa o que vão falar ou o que vão pensar. E o que as pessoas pensam diz mais sobre elas do que sobre mim. E a 15ª lição eu acho essencial da nossa vida, que é aprender a dizer não. Cada sim que você dá para os outros é um não para você. Se for algo que te sobrecarrega, a resposta é sempre não. Todo mundo alguma vez na vida já disse sim por vergonha, por medo ou por não saber falar não. Então hoje não importa, se for magoar, se a pessoa ficar magoada, se for ficar com raiva de mim, isso não me importa. Se for algo que não está ao meu alcance, a resposta é não, sem pensar 2 vezes. E a 16ª lição é: seja grato todos os dias. Gratidão, ela muda o nosso foco. Quanto mais você agradece, mais graça você recebe.
Então, mesmo em dias ruins, sempre tem algo positivo para você tirar desse dia ruim. Sempre tem algum aprendizado para você aprender desse dia, mesmo nos dias ruins. Então, né, eu já fui uma pessoa que reclamava muito, depois que eu vi o poder da gratidão, o poder que é você agradecer o seu dia, mais gratidão você recebe durante esses dias. E a 17ª lição é cuidar da sua saúde mental. Não existe sucesso que compense uma mente em ruínas. Acho que eu já falei aqui no canal, né, em como que eu me achava uma pessoa super forte por aguentar tudo na vida, né? Até que uma semana eu comecei a acordar, né, a madrugada toda suado, e depois disso eu fui descobrir que era uma crise de ansiedade que estava ali, ó, por meses. Então, né, foi quando eu busquei terapia, né, e entendi que pedir ajuda é um ato de força e não de fraqueza. A ansiedade, às vezes, ela chega mesmo em silêncio, sem você nem perceber que está com uma crise de ansiedade. E a 18ª lição é: o tempo é o bem mais valioso. Perder dinheiro dá para você recuperar, tempo não. Entendi, né, que cada hora desperdiçada ela não vai voltar mais. Então o tempo ele é o nosso mais valioso, né, bem que a gente tem na vida. A gente vive sabendo que a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Então, né, a gente precisa usar, né, esse tempo a nosso favor, né? Aprender a investir, estudar, viajar e cuidar da nossa saúde mental, né, e da nossa saúde em tudo. E isso tudo, né, vai fazer com que o tempo nos dê mais tempo de vida aqui na Terra. E a 19ª lição é não esperar o momento perfeito, né? Você melhora no processo. Comece com o que você tem. Igual, comecei esse canal aqui com um celularzinho ruim e sem microfone. Não era nada perfeito, mas era real que eu tinha para passar para vocês, né? Foi isso que me conectou a vocês. Eu fiz um vídeo também aqui no canal, né, falando sobre como criar conteúdos ruins, né, para crescer. E esse vídeo ele se encaixa perfeitamente aqui no que eu tô falando. É não esperar o momento perfeito para você começar. Quanto antes a gente começar, né, o quanto antes, né, a gente vai ter resultado. E a 20ª lição, né, é que você é mais forte do que você imagina. Tudo que você sobreviveu até hoje, né, prova isso, né? Então, eu já achei que eu não ia suportar, né, muitas perdas ou frustrações na vida. Mas aqui estou eu mais forte, mais consciente e com mais histórias para contar para vocês. Mas aqui nessa lição, né, você precisa saber o seu limite para não errar como eu errei lá atrás. Lembra que eu te falei que eu me considerava uma pessoa muito forte, né, por aguentar tudo até descobrir uma crise de ansiedade, que era o meu corpo me dizendo que não estava suportando mais? Então tome cuidado, porque às vezes você acha que é forte, mas não é. Mas todo mundo, né, todos nós precisamos de uma terapia para entender a nossa vida e o nosso corpo. Então essas foram, né, as 20 lições que não vieram de livros, vieram da minha vida, de erros, né, de dores e tentativas. E se hoje eu posso compartilhar para vocês, é porque eu sobrevivi, né, a cada uma delas. E agora me conta, né, qual dessas lições que mais te tocou, ou qual outra, né, a vida te ensinou na marra. Deixa aqui nos comentários, vamos trocar experiências, né, de lições. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal aqui abaixo para ficar por dentro dos conteúdos postados futuramente. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!